Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente e para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. Seguro de verdade é estar com a gente. Olá, Shalom, Shalom, tudo bem? Eu sou Kleber Correia, aqui do canal No Original, e estamos mais uma vez aqui para falarmos daquilo que mais amamos, que é a Palavra de Deus no hebraico, desvendando os segredos do hebraico para você. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o laço do passarinheiro, ou melhor, o laço do caçador, que está em Salmos 91, verso 3. Vamos lá? Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta neste novo episódio aqui no canal No Original. Antes de começarmos, eu quero convidar você a dar o seu like, dar o seu joinha, tá bom? Fazer a sua inscrição, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal. É importante para nós você entrar no canal, você se inscrever, dar o seu joinha, fazer o seu comentário, sugestão de pauta. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo, né, a cada dia. E eu conto com você, tá bom? Nós vamos ler os Salmos 91, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Queridos, nós vamos então falar hoje sobre os Salmos 91, sobre algumas palavras que precisamos conhecer a partir deste verso 3. Tem uma sequência de palavras, nomes que são alegorias, porém são uma apresentação de coisas malignas que precisamos entender e também conhecer. Por exemplo, nesses versos que lemos, ele diz sobre o laço do caçador. Em algumas versões fala sobre laço do passarinheiro, mas no original essa palavra não existe, é laço do caçador. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo por quê. Ele fala também de peste perniciosa, fala também de espanto noturno, seta que voe de dia, peste da escuridão e mortandade que assola ao meio-dia. Tudo isso tem um significado, não está aqui na Bíblia por acaso. E nós temos de entender isso. São ações que o adversário, que nós temos de conhecer e combater, não só conhecer, mas combater, porque tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um significado no mundo espiritual que reflete na nossa vida real e física. Ele diz laço do passarinheiro ou laço do caçador. O que é laço do caçador? É quem faz o laço para caçar pássaro. Mas aqui não está se referindo a apenas isso. Está se referindo a um laço de caçador, mas não é um caçador de animais. A palavra pássaro em hebraico é sipor, mas a palavra aqui neste versículo é par, que é laço. A outra palavra que tem aqui é iagush, que é caçador. Então é par iagush, laço do caçador, que arma laços para caçar a corça
e também o cervo. A corça e o cervo são animais limpos que os judeus se alimentam. Portanto, o laço do caçador é uma ação do maligno. O laço do caçador é uma ação do adversário. No livro de Abacuque, capítulo 3, verso 19, diz assim: O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas ou corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Provérbios 3, 26 diz: Porque o Senhor será a tua esperança, Ele guardará os teus pés de serem capturados. A outra palavra que aparece, que é uma ação do adversário, é a peste perniciosa. O que seria a peste perniciosa? Talvez você poderia até pensar, uma doença, uma enfermidade, uma Covid-19, uma Covid 2021, não sei se existe isso, mas talvez você poderia pensar uma pneumonia, uma enfermidade qualquer. Mas não é. Não é uma doença grave, não é uma ameaça à saúde, não é um contágio. Peste perniciosa no original, a raiz da palavra peste perniciosa no original hebraico é você falar, é você declarar. Peste, na raiz original, é falar, declarar. E perniciosa no original é ruína, destruição. Então, peste perniciosa no original hebraico quer dizer o que você falar vai te trazer destruição. É a má palavra, é aquela palavra que traz destruição na sua vida, na vida do seu familiar, na vida da pessoa que você gosta, na vida do outro. Então, peste perniciosa é uma fala destruidora, é uma ação do adversário. A outra ação do adversário aqui nesse texto é espanto noturno. O que seria espanto noturno? São pesadelos no original. Pesadelos. Tem pessoas que não conseguem dormir. Eu conheço uma pessoa que há muito tempo ela vem fazendo um tratamento com psicólogos, com profissionais competentes, porque ela não consegue dormir direito, porque toda vez que ela deita para dormir, tem pesadelos. E aí acorda assustada, não consegue dormir, tem medo de dormir, porque sabe que se dormir, vem os pesadelos. Pesadelo, espanto noturno é isso no original. Pesadelos. Você não consegue dormir. E nós sabemos que uma pessoa, quando ela não consegue dormir direito, a sua vida vira uma tragédia, porque o corpo humano precisa descansar. Precisa fazer a faxina, vamos falar assim. Quando nós dormimos, o nosso corpo ele faz uma faxina da cabeça aos pés. Não é verdade? Então, nós precisamos descansar o nosso corpo também. E quando nós não descansamos o nosso corpo, nada funciona. A mente, a cansaço físico, você não consegue se concentrar, você não consegue ler, você não consegue trabalhar direito. Você fica aborrecida, as pessoas ficam irritadas. Então, espanto noturno aqui, no original, é pesadelo. Seta que voe de dia. No original, é uma flecha que corta o ar até o alvo. A flecha, nas guerras antigamente, usava muito isso, né? Flechas. A flecha causava dano na guerra. A pessoa que era atingida, a flecha era atirada de longe. De longe. Era uma arma de longo alcance. Então, essa flecha, ela era veloz e dificilmente uma pessoa escapava, porque ela não estava esperando. E de repente vinha a flecha cortando o ar e atingia a pessoa. Então, seta que voe de dia, no original, é uma flecha. Peste que ande na escuridão. São ameaças, no original são ameaças, são situações fora de controle. Uma prova que se espalha silenciosamente, sorrateiramente, sem ser notada, em tempos de escuridão que afeta as pessoas. Quando você está no escuro, andando em algum lugar escuro, você não consegue enxergar um passo à frente, qualquer caminho é caminho. E aí você pode tropeçar, você pode cair no buraco, você pode se machucar. Então, peste que ande na escuridão fala de ameaças que vêm sorrateiramente. Quando você se encontra na escuridão, você é atingido
sem nem ver por quê, nem pelo quê. Mortandade que assole ao meio-dia. São perigos que podem atingir mesmo durante o dia, de forma inesperada, mesmo em momentos que você acha que você está seguro. Laço é uma armadilha usada pelo inimigo que faz a pessoa laçada ficar presa nele. Então, laço do caçador, no original, é isso. Tem todas essas palavras que nós lemos aqui. Laço do caçador, peste perniciosa, espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. São laços. São laços, são armadilhas criadas aqui pelo adversário das nossas almas, pelo maligno, e ele usa desse artifício para fazer com que você não caminhe, para que você pare sua caminhada, para que você seja atingido. Mas o texto diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse vai ser protegido pelo Senhor. Nenhuma dessas armadilhas que o próprio Salmo diz, você será atingido. Por quê? Porque você tem um hábito de estar no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo é lugar de comunhão, lugar de intimidade com Deus, onde você vai desfrutar da sombra do Onipotente. Existem 3 palavras para a palavra laço no hebraico. A primeira é kisher, que fala de laço emocional, famílias. Quantas pessoas estão presas a laços emocionais? Um casamento mal feito, um relacionamento mal feito. São laços em que a pessoa fica presa emocionalmente, não consegue se desvencilhar. Quantas pessoas, casam-se ou têm relacionamentos, um namoro, com uma pessoa que não comunga da mesma fé. E aí, esse relacionamento se transforma num laço, o esposo não permite que a esposa vá à igreja, que sirva ao Senhor, que leia a Bíblia, São laços. São laços. Também a palavra kisha fala de laço familiar. Muitas vezes, os pais, os tios, enfim, alguém da família também não concorda que a pessoa sirva a Deus, que tenha uma vida religiosa. São laços. E para esse tipo de laço, no hebraico, a palavra é kisher. O outro tipo de laço é malkodit, que é capturar. Esse é o laço que captura, que prende. Ele se refere a vícios. Quantas pessoas estão presas ao vício da bebida, ao cigarro, não é verdade? Ao jogo, à promiscuidade, a tantas outras coisas, à televisão, ao celular. Tem pessoas que o não uso do celular é uma tragédia na vida da pessoa. Ela não consegue, ela passa mal, tem que ser hospitalizada. Por quê? Porque ela não conseguiu usar o celular, ela teve o celular roubado, o celular quebrou, perdeu, travou, e a pessoa está tão viciada, está tão enlaçada a esse vício que ela não consegue sobreviver sem esse aparelho celular. E esse também é uma armadilha. E tem a armadilha específica que nós estamos falando aqui, que é um laço específico para prender o servo, a corça, que é o par. É um laço específico, é um laço pequeno. Não é uma arapuca. Os mais antigos, os mais experientes vão me entender o que eu estou falando. A arapuca, antigamente usada para prender um animal, prendia todo o animal. O par não. Esse laço específico, ele é para prender apenas a pata, os pés da corça. A corça e o servo são animais limpos, animais que o judeu costuma se alimentar. Então, o adversário, ele arma esse laço, o laço do caçador, próximo às águas correntes, porque ele sabe que a corça ela vem ali para se banhar, porque a corça ela exala um odor que atrai o predador. Então ela procura água corrente, para mergulhar, para que tire esse odor e a presa, que ela não vire uma presa do predador. Então o caçador ele sabe disso. Então ele arma o laço do caçador
próximo ao local onde tem águas correntes, que ele sabe que a corça vai vir se banhar. Porque a corça, ela habita nos lugares altos, mas ela vem aos rios, a água corrente, para se banhar. Então ele arma o laço ali para prender o pé da corça e do cervo, animal cervo, para que ele não possa se banhar, para que ele não possa mergulhar no rio. Queridos, o texto diz que nós temos que nos livrar desse laço do caçador. Livrar significa resgatar, arrancar, levar embora, ficar livre do pecado e da morte. Esse verbo usado para descrever o ato de Deus para livrar do perigo do inimigo é a mesma palavra que está em Êxodo capítulo 14, verso 30. O laço do caçador é um laço específico para caçar esse tipo de animal, a corça e o cervo. E esses dois animais representam a liberdade. Não existe laço do passarinheiro no texto original hebraico. São laços do caçador que prendem o pé, especialmente o pé. E o Salmos 18, versículo 33 diz assim: faz os meus pés como os da corça ou das cervas e põe-me nas minhas alturas. Ter os pés como da corça é ter liberdade, é ser ágil, é andar por lugares altos. E o adversário das nossas almas, ele não quer que você ande em lugares altos. Lugares altos aqui no original significa andar próximo a Deus, na comunhão com o Pai. Ele não quer. Em 1 Crônicas 12:8 diz assim: e dos gaditas, que eram homens guerreiros, se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e com lança, e seus rostos eram como rostos de leões, ligeiros como corças sobre os montes. O Senhor precisa de guerreiros, mas guerreiros que não estejam presos em laços do caçador, para guerrear a guerra do Senhor, para lutar pela obra, pelo projeto de salvação do Senhor Jesus. Mas para isso você não pode estar preso ao laço do caçador. Você tem que estar livre, livre como a corça sobre os montes, em lugares altos. O laço do caçador vai prender o pé. Os gaditas eram livres, ágeis para realizar a obra do Senhor. A igreja precisa ser liberta nessa hora. E hoje em dia, há muitos laços que prendem os pés das pessoas, prende o pé de muita gente. Nós andamos levando o evangelho da paz, conforme Efésios capítulo 6, verso 14, que diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. O que é cingir os lombos? Cingir os lombos, naquela época, as pessoas usavam vestes compridas que iam até o pé, o tornozelo. Então, quando eles iam trabalhar, eles cingiam os lombos. Cingir os lombos é prender as pontas, as laterais das vestes, no cinto, na cintura, para que você possa... E então aquelas vestes ficavam na altura do joelho. Isso dava agilidade para que as pessoas pudessem correr ou lutar. Porque você lutar ou correr com as vestes no tornozelo é muito difícil, né? É complicado. Então, cingir os lombos é isso. É você colocar as suas vestes, as pontas, na altura do cinto, para você possa ter o joelho livre para poder correr e brigar, para que você possa lutar. E o texto diz: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios e viu Israel e viu os egípcios mortos na praia do mar. É isso que o Senhor tem para nós, livramentos. Queridos, Êxodo 19:4 diz: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe para mim. O texto está falando quando Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. E Faraó, embora tenha liberado o povo para que, juntamente com Moisés, com Josué, deixasse o Egito, Faraó foi atrás. E o povo estava ali. Faraó vindo atrás e na frente o Mar Vermelho.
não tinha saída. Mas o nosso Deus é um Deus que abre portas onde não tem paredes. É um Deus que tem todas as saídas. E o Senhor então abre o mar vermelho e o povo passa a pé enxuto. E quando os soldados de Faraó tentaram fazer a mesma coisa, perseguindo o povo ali, o mar se fechou e todos nós sabemos a história. E o Senhor então deu vitória ali ao povo de Israel. Queridos, não podemos nessa hora, onde estamos nos últimos dias da vida aqui nessa terra, onde o arrebatamento da igreja se aproxima, onde o Senhor irá nos tirar dessa terra e nos levará para morar com Ele eternamente, não podemos estar presos a laços, e muito menos no laço do caçador, mas devemos estar tão somente habitando no esconderijo do Altíssimo. É o lugar mais seguro que tem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vai usufruir da boa e doce graça e misericórdia de Deus. Esse é o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Até um próximo episódio, na próxima quinta-feira que vem. Shalom, shalom. Tchau.